Olá, muito boa tarde. É uma das marcas da história de Portugal, nomeadamente da história da Igreja em Portugal. A atividade missionária desde tempos remotos. Neste mês de outubro, essa identidade é especialmente recordada e vai hoje também marcar o comentário que fazemos em cada sexta-feira à liturgia de domingo. Está connosco o Padre Hugo Ventura, missionário espiritano. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco com este duplo objetivo, de facto, olharmos esta marca missionária que caracteriza Portugal e depois também comentarmos a liturgia proposta para este domingo, no mês de outubro, o mês missionário. Pedi-lhe para começar por recordar a sua experiência de missão. Antes de começarmos a gravar, ia-me dizendo que esteve no Brasil, não é? Na Amazónia. Que experiência foi essa? Pois é, foi uma experiência bonita e bela, e daí que me identifico muito com aquele documento a exortação apostólica que o Papa Francisco escreveu, Querida Amazónia, né? E realmente falar da Amazónia para mim é um prazer e foi uma experiência assim intensa. Foram 7 anos, ao todo, 7 anos de experiência missionária por terras da Amazónia. E em primeiro lugar foi assim uma descoberta de um admirável mundo novo, né? Mesmo aqui, quando a gente fala da Amazónia, é sempre aquele ambiente enigmático, assim, muito específico da floresta, floresta tropical, povos indígenas, toda essa realidade que nos é, por um lado, querida, mas também muito distante, por isso, assim, muito enigmática. E realmente, em primeiro lugar, foi uma descoberta dessa realidade. Começar por compreender aquele mundo onde eu aterrava, aquela grande Amazónia, sei lá, com uma grande riqueza, uma biodiversidade imensa, com uma igreja presente nesse território. Aliás, os espiritanos já estão há mais de 100 anos presentes nesse pedaço do Amazonas, em pleno território do estado do Amazonas, então o maior estado do Brasil, então cerca de 1,5 milhão de quilómetros quadrados, é qualquer coisa gigantesca cá para o nosso cantinho de Portugal, mas uma igreja viva, e sim, eu descobri uma igreja viva, uma igreja muito fundada no trabalho dos leigos, onde os leigos têm um papel preponderante, essencial, onde os sacerdotes, na altura quando eu estive lá, a grande maioria eram padres ou diocesanos de outras dioceses do Brasil, ou missionários de todo o canto do mundo, né? E aí com religiosos, religiosas, e talvez a imagem de marca desse trabalho que eu guardo assim também como algo de muito especial foi o trabalho feito em comunhão, apesar das dificuldades. Entre vários missionários. Exatamente. Apesar das dificuldades, das distâncias, que nós podemos olhar como qualquer coisa impossível de transpor, mas a união, a capacidade de trabalhar em conjunto dava frutos, e dava frutos muito bonitos, onde realmente, reafirmo isso, não é? A questão do papel dos leigos era essencial. Não é? Que pontos foi necessário ir fazendo entre a cultura europeia e a cultura amazónica? Várias pontes, muitas pontes. Talvez a primeira ponte começa pela língua. Nós que falamos o português, lá no Brasil fala-se o português, mas se a gente vai com o nosso sotaque do Portugal, as pessoas dizem-nos logo que falam um português muito enrolado. Então a primeira coisa foi a tentar adocicar o nosso português com aquele jeitinho assim bem brasileiro, né? Essa foi a primeira questão. E depois acostumar-se a fazer ponte com um clima também muito característico. Recordo-me das primeiras experiências. Inicialmente era a sensação sempre de muito cansaço por causa do clima, aquele calor quente, úmido, diariamente, em que parecia que nem um banho qualquer nos dava aquela sensação de frescura, de refrescar. Então foi outro dos esforços, outra das pontes a aprender. E depois, e se calhar é uma das palavras que hoje nos vai marcar na nossa reflexão, tudo que tem a ver até com a comida. Aprender a comer de um jeito diferente, se calhar numa mesa diferente, comidas que habitualmente nós não comemos aqui,
Pronto, foi assim um exercício próprio de um missionário que sai, que deixa um bocadinho da sua terra e que vai para outra terra e faz de onde está a sua casa, o seu lugar onde vive. E falou de tudo isso sem falar de religião, de anúncio e de evangelho. Para além de falar São disso, tudo elementos, enfim, tudo elementos que é preciso cuidar previamente. Sem dúvida. A Igreja Católica, ela é a Igreja ainda na sua maioria, mas depois dentro do cristianismo existem várias igrejas, por exemplo, igrejas evangélicas, que tem estado assim muito em crescendo, até uma realidade que é preciso estar sensível, preparado, formado para isso, numa atitude positiva de diálogo, de diálogo interreligioso. Enfim, então esse é outro aspecto essencial a ter presente nessa região do planeta. Sem dúvida, esse é um elemento muito importante, né? Na cidade onde eu estava, recordo-me que eram mais as igrejas grandes ou pequenas, evangélicas ou de outros credos, enfim, algumas que a gente nem nunca ouviu falar, do que propriamente as igrejas católicas presentes nos diferentes bairros. Mas, no entanto, a Igreja Católica, pela sua tradição, pela sua história, por aquilo que procura ser no meio do povo, continua a ser a maioria. E que trabalho é feito também pelos missionários na defesa dos direitos dos povos da Amazónia? Há um trabalho histórico e que hoje vai dando frutos em várias linhas, em vários setores. Por exemplo, naquilo que era o trabalho da defesa dos próprios direitos enquanto cidadãos. Por exemplo, houve um trabalho essencial, único, por exemplo, na criação de comunidades. A grande maioria do povo estava espalhado ao longo dos rios. Eram pequenas famílias que estavam isoladas. E a questão da defesa dos seus direitos tornava-se quase impossível, porque aqueles que têm o poder sempre conseguiam enfim, levar a sua a melhor e conseguiam mudar as pessoas, não respeitar as pessoas. Então houve um trabalho essencial na criação de comunidades, convidando as pessoas a juntarem-se, a agruparem-se, a formar comunidades com as suas equipas, o animador da comunidade, o presidente, tomar consciência de alguns serviços que eram importantes ter presentes, a questão da educação, então para terem acesso à escola, terem acesso à eletricidade, por exemplo, com geradores, porque a realidade é de muito isolamento. Na defesa, por exemplo, contra os pescadores que às vezes vinham e queriam comprar peixe, mas então aí as pessoas, era preciso ter preços justos também. Então houve um trabalho nesse sentido, houve um trabalho na área da educação, por exemplo, a criação da Rádio Educação Rural de Tefé foi, nos anos 60, uma forma única de poder fazer chegar a educação via rádio a muitos lugares da Amazónia onde era impossível chegar, né? Aí as pessoas cresceram um bocadinho parecido com aquilo que foi a telescola noutros contextos, até agora resgatada assim um bocadinho de outra forma, mas então a Rádio Educação do Rural Tefé foi, naquele lugar, um dos meios de educação, entre tantos outros aspectos, na área da educação, da saúde, na criação de hospitais, na criação de sindicatos, na defesa dos rios e dos lagos. Então aí haveria um sem número de entidades que surgiram na defesa dos povos indígenas, por exemplo, na legalização das suas terras, dos seus direitos, do acesso à educação, à saúde, com a criação do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, enfim, muitas frentes dessa ação social, frentes criadas ao serviço do povo. Como é que acompanha agora a situação política e social no Brasil? Os povos estão mais ameaçados, esses povos da Amazónia? Com alguma preocupação. À distância, é verdade que nós não temos acesso às mesmas informações quando estamos no terreno, mas à distância a gente acompanha. Tem relatos de missionários que estão lá, não é? Com os colegas missionários, amigos que a gente deixou, que hoje em dia com a
a facilidade dos meios de comunicação, as redes sociais, que permite estar muito mais em comunicação uns com os outros. Mas exatamente manifesta assim um bocadinho esta preocupação por algumas decisões, alguma instabilidade política, seja regional, mas seja sobretudo a nível nacional, decisões que levam a algum não cuidado, particularmente naquela região, com a defesa da floresta, e a floresta e os rios ali é vida, não é? Um povo que não tem a floresta para ter o seu ganha-pão, a extração da madeira, mas também a agricultura. Mas se avança ou se tomam decisões que levam à devastação, à poluição dos rios, é um povo que tem tudo para morrer e para definhar. Não é? Padre Hugo Ventura, esse testemunho missionário e também razões pessoais, não é, para ser missionário, é tudo isso que se quer assinalar neste mês de outubro, no Outubro Missionário, e é a proposta que se faz também às comunidades, recordar essa partilha de pessoas, de experiências que vai acontecendo. É uma partilha, mas é sobretudo uma identidade. Não é? Acho que é importante nós tomarmos consciência enquanto cristãos que ser missionário não é algo específico para alguns missionários, padres, irmãos ou irmãs, mas deve ser característico, específico daquilo que é o ser cristão. Está no nosso ADN, está na nossa razão de ser. Ser cristão é ser missionário por excelência. A igreja ou é missionário ou então não é a igreja. E então essa tem que ser uma memória sempre viva, e a presença dos missionários no meio deste povo, desta igreja em particular de Portugal, que teve tantos missionários que partiram e continuam a partir, padres, irmãos, leigos, que continuam a partir, é realmente um sinal de uma riqueza imensa, que é importante não esquecer, ter presente, mas ao mesmo tempo deve ser uma descoberta assim em toque vocacional. Acho que até algo de uma perspectiva muito interessante da mensagem do Papa para este Dia Mundial das Missões, é que ele faz-nos, partindo deste texto de Isaías, recordando-nos a quem enviarei, ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então é um tom vocacional. A cada um de nós cristãos que Deus chama, qual é a minha resposta? Qual é a minha atitude? Estou disponível para partir? Estou disponível para dizer sim a Deus? Teoricamente, às vezes sim, todos dizemos, mas depois na realidade às vezes aparecem muitos obstáculos, outras prioridades que nos impedem de estar disponíveis, completamente disponíveis diante de Deus. Nós já vamos a analisar os textos da liturgia deste domingo. Antes gostava ainda de perguntar, Padre Hugo, alguma iniciativa, alguma forma de tornar essa identidade missionária presente nos encontros das comunidades neste domingo? Talvez... O guião do Outubro Missionário tem muitas propostas, não é? Sim, talvez eu destacaria algo que às vezes não nos é muito normal, mas que acho que era importante trazer. Nós estamos estes tempos muito centrados, e a nossa única temática quase que exclusiva é a temática da pandemia, Covid e tudo mais, e se calhar era importante termos presente nas nossas comunidades e alargarmos o leque a tudo aquilo que acontece no mundo. E quando a gente começa a olhar a realidade do nosso mundo, tomamos conhecimento e consciência daquilo que são outras urgências, outros problemas, quiçá muito mais graves e muito mais dramáticos, que isso será importante. É verdade que são realidades distantes, mas acho que era importante trazer para as nossas comunidades realidades como os refugiados, e há pouco tempo atrás a gente ouvia aquele grande incêndio que aconteceu num campo de refugiados em Lesbos. Infelizmente foi qualquer coisa assim fugaz, passou quase imperceptivelmente nos meios de comunicação, não nos está próximo, fica lá na Grécia, assim meio que distante. Se qualquer um de nós sentisse no meio daquele povo, sofresse o mesmo que eles estão a sofrer, será que nós iríamos reagir da mesma forma? Entre tantas outras realidades que acontecem em qualquer canto do mundo, em outros conflitos, outras situações políticas, dramáticas, sociais. E talvez então este era o desafio que eu lançava, que nós possamos ir atrás de outras notícias, outras realidades, e que possamos trazer inclusive para a nossa oração, rezar
essas situações, tomar conhecimento. E aí fica esse desafio também para incluir nas mensagens que os textos da Bíblia vão provocar. E antes vamos ouvir o texto do Evangelho para depois então pedir a sua análise a este texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e, falando em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois e os cevados foram abatidos. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. O que é que nos dizem estas parábolas, estas histórias de Jesus? É um texto belíssimo. Por um lado, vem-nos fazer entender, assim, numa linguagem figurada, este grande amor que Deus tem por cada um de nós e por toda a humanidade. E acho que em tempos difíceis, às vezes até conturbados, de alguma dificuldade perante tudo aquilo que acontece à nossa volta, é importante ouvirmos uma linguagem que nos fale de Deus e que nos fale sobretudo de um Deus que é amor. Então, quando falamos deste Deus que quer convidar a todos para uma festa, para um banquete onde todos são convidados, são todos mesmo, ninguém fica de fora, onde todos... E essa é uma afirmação que o Papa Francisco tantas vezes vai insistindo. Não é? Exatamente, e que ninguém deve ficar fora dessa mesa, né? E é interessante, essa é uma das dimensões, e depois há também uma resposta que Deus espera de nós. Queres participar desta festa? Queres envolver-te? Queres vestir o traje bonito, festivo dentro desta mesa? Queres estar em comunhão com os outros? Então, temos por um lado a certeza deste Deus que convida, mas por outro lado também esta certeza e esta liberdade que Deus nos dá, que é talvez uma das grandes bandeiras da humanidade hoje em dia, que nós somos seres livres. E sem dúvida, Deus dá-nos a liberdade até para escolher e para decidir seguir o seu caminho. E acho que isso são duas ideias muito belas, muito interessantes até para nós vivermos nesta atitude. E se calhar leva-nos a perceber que talvez é esta mesa de Deus, é esta mesa da humanidade, há muita gente que está na periferia. Há muita gente que está nas franjas da sociedade, que não tem acesso nem à comida, nem ao trabalho, e sobretudo em tempos como estes se sente muito mais desanimada, gente sem esperança, gente sem, enfim... E que não é para ser esquecida também, não é? Claro. Que não pode ser esquecida. Claro. Avançamos à análise ao texto da primeira leitura do livro de Isaías, no capítulo 25. Eis o vosso Deus, de quem esperávamos a salvação. Que Deus é este que é anunciado? Este Deus é exatamente este Deus de amor. Eu acho que é a expressão mais bela que pode existir na Bíblia como definição do próprio Deus. É verdade que esta primeira leitura
com a convicção de que o povo de Deus teve esta interpretação que teve como sendo o povo eleito, levou a que ao longo da sua vida e da sua história houvesse algumas atitudes e que foram atitudes erróneas, né? Que foram atitudes de alguém que se sentiu orgulhoso de ser eleito, mas que depois se esqueceu que a eleição exige um caminho diário. Não basta ser escolhido por Deus e depois eu adorar outros deuses. Não basta eu ser batizado e depois dizer, não, mas eu não vou à missa, eu não tenho nada a ver com a igreja, eu não me comprometo com nada, eu até defendo outras leis que não têm nada a ver com a vida, enfim. E este Deus é o Deus do amor, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que libertou o povo de Deus no deserto, e é este Deus que hoje nos é apresentado como o Deus da vida, o Deus que nos chama, a quem enviarei, eis-me aqui. Essa resposta ou essa pergunta que chega a todos à espera de uma resposta. Vamos ao texto da segunda leitura, a carta aos Filipenses, que testemunho dá a São Paulo quando diz: sei viver na pobreza, sei viver na abundância. É assim que começa o texto, não é? É verdade, é assim que começa, o que mostra que Paulo está muito centrado naquilo que é essencial. A sua vida só se entende com esta chave, Deus, né? Foi por Deus que ele perseguiu os cristãos e foi por Deus que ele anunciou a Deus aos seus irmãos judeus. Então a sua vida é vivida nesta chave essencial. Deus é tudo, o homem é nada, né? E aí que para ele as circunstâncias em que ele vive, e ele teve uma experiência de vida dura também, de muita perseguição, de trabalho, era alguém que anunciou, que foi de terra em terra, um verdadeiro missionário, um verdadeiro anunciador de Deus, desta boa nova a todos, e ele sentiu isso, ele esteve preso. Então, e este episódio é escrito em contexto de prisão, onde ele sente que estava a passar por necessidades, e teve o apoio desta comunidade dos filipenses, que de certa forma foi um apoio humano, próximo, de caridade, inclusive dando-lhe um sustento que fosse mais fácil para si, para superar esta dificuldade. Acho que é outro sinal grande para nós, para as nossas comunidades, que às vezes nos esquecemos dos outros, que é importante termos esta disponibilidade para partilhar a fé, partilhar a oração, mas inclusive partilhar os dons, as coisas que temos, mesmo materiais. E o tempo do Outubro Missionário, sempre até com um ofertório para o Dia Mundial das Missões, que depois é reencaminhado para tantas situações difíceis a nível do mundo inteiro, é um momento especial para nós mostrarmos também de uma forma concreta a nossa generosidade como aquela comunidade de Filipos. E são mensagens que decorrem de facto destes textos, e que agradeço ao Padre Hugo Ventura ter partilhado connosco aqui neste programa, assim como o testemunho da missão na Amazónia. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, regressamos à sua companhia na rádio, na Antena 1, com histórias de outros missionários de um qualquer recanto do mundo. Votos de uma boa tarde, ótimo fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.